Ai daquele que começa. Padre, se é assim tão fácil encontrar quem se deixa enganar pelo demônio e se cala, renovando o sacrilégio na confissão, por que é que os sacerdotes e os confessores não indagam, não interrogam os penitentes para impedir as confissões mal feitas? Coitados dos sacerdotes e dos confessores. Infelizmente, eles sabem e veem que algumas almas deixam muito a desejar, mas em geral receiam ser indiscretos, interrogando e esclarecendo certas coisas. Até pelo contrário, com certas pessoas não ousamos, parece-nos imprudência interrogar. Um pai ou uma mãe gostam de fazer sempre bom juízo dos filhos e ficam penalizados quando têm que duvidar da sua conduta, da sua sinceridade, da sua inocência. Do mesmo modo, sente o pobre sacerdote no que diz respeito aos próprios filhos espirituais impenitentes. E então continua assim tal vida, até que Deus intervenha com a sua mão providencial. Eis o motivo pelo qual, por ocasião dos exercícios espirituais das missões, da Páscoa e de outras tantas festividades do mesmo gênero, encontram-se muitas almas, as quais, tendo tido a desgraça enorme de calar uma vez certos pecados na confissão, continuaram depois com sacrilégios durante anos e anos, até o dia em que, tocados por uma graça especial, podem finalmente abrir os olhos e tranquilizar a consciência por tanto tempo torturada pelo remorso. Pregavam-se os exercícios em uma paróquia de Piemonte. Havia já alguns dias que tinham começado as confissões e desde o princípio eu notara uma pessoa de aspecto triste e indizivelmente constrangida que rondava o confessionário. Não fazia, porém, muito caso disso, quando eis que uma noite ele caiu aos pés e disse: Padre, ajudai-me, eu sou uma infeliz. Há 15 anos que eu me confesso mal, só fui capaz de cometer sacrilégios e desatou em pranto. Pois bem, cria coragem, eu respondi. Deus será misericordioso para a senhora, também Jesus será infinitamente bom. Diga-me, quantos anos tem? Como é que enveredou por este caminho? Tenho 27 anos. Quando tinha 12 apenas, por causa de uma curiosidade ilícita, eu cometi um pecado que não ousei confessar. Com tal sacrilégio, aproximei-me da mesa da comunhão e desde aquele dia até hoje, os pecados e sacrilégios sucederam-se uns aos outros. Rezei muito, chorei muito, fiz romarias, mas tudo em vão. Confessava-me todos os meses e até com mais frequência por ocasião dos exercícios espirituais. Repetia as confissões gerais, mas esses pecados eu sempre os escondia por uma vergonha. E a senhora estava satisfeita com as suas confissões? Comungava tranquilamente? Oh, padre, se soubesse como os remorsos amargos atormentavam meu coração, cravando-se nele como espinhos agudos. Mas então, por que continuava sempre do mesmo modo? Porque fui uma tola, eis tudo. Um medo indizível das reprimendas do confessor fechava minha boca e um exagerado respeito humano das minhas companheiras arrastava-me para a comunhão nesse estado. Há quanto tempo confessou-se pela última vez? Ah, padre, confessei-me já 3 vezes durante essa missão com 3 confessores diferentes, sempre com o firme propósito de acabar com isso de uma vez por todas e tudo dizer. Mas chegando ao ponto terrível, senti um nó cruel que me apertava a garganta e assim calava-me. E agora, como conseguiu se manifestar? Padre, o vosso sermão de hoje sobre a necessidade absoluta da confissão bem feita, aquelas palavras tantas vezes repetidas, experimentem e verão quanto Jesus é bom. Comoveram-me e foi então que decidi falar, custasse o que custasse. Ajudada pelo confessor, ela fez uma confissão geral das mais consoladoras. Tendo recebido a absolvição, não parava de repetir: Agora chega, padre, chega de pecados e sacrilégios. Direi a todos que experimentei e que vi como Jesus é bom. São fatos que consolam, não é, padre?
e ainda bem que reconhecem suas faltas. Mas quantos não se reconhecem mesmo em ponto de morte? É uma coisa muito triste, mas infelizmente verdadeira. Não raro, há moribundos que às portas da morte teimam em esconder os pecados não confessados ou mal confessados desde a juventude, e neste estado deplorável passam para a eternidade. Coitados, pode chamá-los desgraçados. Ai de quem começa! Mas a misericórdia de Deus não vem em auxílio? Você pode supor que Deus queira sempre na hora da morte usar de misericórdia com quem durante toda a vida, abusando dessa misericórdia, injuriou com sacrilégios? E além disso, na maioria dos casos, nem invocam essa misericórdia. Pelo contrário, muitas vezes a desprezam. Aqui também quero persuadi-lo com fatos. Padre Dal Rio conta que uma jovem empregada se confessava frequentemente, pois que a patroa exigia, mas por vergonha e teimosia calava os pecados desonestos. Uma ocasião ela caiu gravemente enferma. Sempre por causa da solicitude da patroa, confessou-se e mais uma vez sacrilegamente. Depois que a curaram com muitos cuidados, chegava até a caçoar com as amigas, pondo em ridículo o zelo da patroa e do confessor para induzi-la a fazer uma boa confissão. Tendo adoecido pela segunda vez, e mais gravemente do que a primeira, a patroa tornou a chamar o sacerdote, o qual acudiu com presteza. Com toda a piedade e paciência que Deus concede em casos análogos, o padre procurou induzir a infeliz a uma sincera e dolorosa confissão. Mas tudo em vão. Sempre teimosa, perseverou durante a longa agonia no propósito de se esquivar e de se calar, recusando-se até repetir a jaculatória e as invocações sugeridas pelo confessor. Mostrava-se aborrecida com tudo aquilo e com a presença do padre. E quando, por fim, vendo que chegava o momento da morte, o sacerdote lhe pediu que beijasse o crucifixo, e ela, com um esforço supremo, o afastou com maus modos e, olhando com desprezo, disse: "Tirem da minha frente esse Cristo, não preciso dele." E voltou-se para o outro lado. Assim, com um suspiro horrível, expirou aquela alma impenitente e sacrílega. Ai daquele que começa! O padre Agostinho de Fusignano conta-nos um fato análogo, que se deu em sua presença. Uma mulher infeliz escondia na confissão os pecados mais graves. Apesar dos sermões ouvidos contra essa vergonha sacrílega, apesar das mais amorosas exortações, apesar dos mais agudos remorsos da consciência, ela não soube aproveitá-los. Cansada, a misericórdia de Deus de esperar, feriu-a com uma doença violenta que a pôs em ponto de morte. O confessor foi chamado prontamente, mas a infeliz, assim que o viu, exclamou: "Pare, chegastes a tempo para ver uma mentirosa penitente ir para o inferno." Eu me confessava com frequência, mas deixava sempre os pecados mais graves. "Pois bem, confesse-os agora", respondeu o confessor. Não posso", gritou desesperada a infeliz. "O tempo da misericórdia já passou, é chegado o momento da justiça." Delirando e contorcendo-se raivosamente, expirou, deixando em todos os presentes a mais triste e horrível impressão. Aqui também não será demais repetir. Ai daquele que começa. Santo Afonso conta o caso de um senhor cuja conduta era aparentemente boa, fazia, porém, más confissões. Tendo adoecido gravemente, foi visitado pelo vigário, o qual suplicou-lhe que recebesse os sacramentos, pois estava em perigo de vida. Mas o enfermo recusava-se a confessar. "Por que, meu caro senhor, não quer confessar-se?" "Ah", respondeu o doente, "é porque estou condenado, e Deus, para castigar os meus sacrilégios, tira-me a vontade e a força de repará-los." Dito isto, começou a morder a língua, a debater-se desesperadamente, gritando: "Maldita língua, maldito silêncio, malditos sacrilégios!" Não foi possível convencê-lo, até que miseravelmente morreu.
Chega, padre. São coisas que arrepiam a gente. Eu, por mim, não quero cometer sacrilégios. Mantenha essa santa resolução, porque deixar-se dominar pelo demônio mudo, pisar o sangue de Jesus Cristo, mudar o remédio em veneno e obrigá-lo a nos condenar, quando, pelo contrário, ele quer a nossa salvação. Esse livro, esse trecho é do livro Confessai-vos Bem. Eu já li bastante partes dele aqui, porque é importantíssimo esses testemunhos pra gente, né? Pra gente levar a sério e ver que é questão de salvação da alma da gente. E que os sacerdotes, eles escutam pecados piores que os nossos, eles estão acostumados e eles não têm o direito de passar pra frente e provavelmente não vão nem recordar quem foi que pecou tal coisa, né? Porque se eles chegarem a contar algum pecado de alguma confissão que eles fizeram, eles são até automaticamente excomungados pela igreja, né? E eles estão em pecados mais graves ainda. E a gente tem que confiar na misericórdia de Deus. Espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou trazer mais trechos desse livro, porque ele é importantíssimo, tem relatos maravilhosos e tristes também. Então, salve Maria, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.